Tudo certo, né? Bem, irmãos, esse é o nosso, a segunda razão pela qual nós não devemos julgar as pessoas precipitadamente. Nós vimos na quarta-feira passada a primeira razão, não é? E hoje nós vamos analisar a segunda razão. Só lembrando aos irmãos, não é, que como o texto aqui que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus Cristo aqui nos mostra, certo, que primeiro ele fala da medida que eu devo ter cuidado, porque na medida que eu media, você também medido. Agora, o Senhor Jesus Cristo vai falar sobre uma segunda razão. A segunda razão qual é? Ele vai descrever aqui que a minha maneira de ver as pessoas e de me ver também, e ver a mim mesmo, ela determinará um julgamento pecaminoso. Então ele diz, ora, preste bem atenção de que o que você está vendo um cisco no olho do irmão, enquanto você tem uma trave no teu próprio olho. E aí ele diz, ele lida aí com duas palavras importantíssimas, né? Porquê e como, né? Porquê e como, que é exatamente aquilo que está no texto. Vamos só voltar lá no nosso texto, por favor. Ele diz assim, não é? Mateus capítulo 7, verso diz assim, olha, no verso 2, o verso 2 diz assim, porque com o juízo com que julgais, né, sereis julgados, e a medida de que usais, dessa usarão convosco. Uma outra tradução. Então, porque veis o argueiro, e aqui vem porque, eu tenho essa primeira partícula, né? Porque veis o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que tens no teu olho, aí, no teu, né? Aí ele vai no verso 4, ou como poderás dizer a teu irmão? Então eu tenho primeiro porquê e como. Isso aqui é a chave para nós entendermos aquilo que o Senhor está laborando aqui no texto. Então, o significado dessas palavras são os seguintes, irmãos, né? Porque, voltando ao texto, né? Porque, como iniciando o verso, no verso 3, porque veis o argueiro, porque veis o argueiro, não é? E aí vem a pergunta, isto é, com que fundamento você vê? Qual causa você vê? Não é? Com que tipo de consciência ou entendimento você tem para ver? E você vai olhar, não é? E aí no verso 4 ele vai dizer como você vai ver. Mais uma vez, repetido o texto, né? O verso 4, ou como poderás dizer a teu irmão? Como poderás dizer a teu irmão? Isto é, com que face, com que expressão, com que honestidade e com que consciência você vai dizer? A primeira coisa é com que fundamento eu vou dizer, não é por quê. E a segunda é como eu vou dizer. Então, com que consciência, com que compreensão, com que entendimento eu vou falar. A grande questão que o Senhor levanta aqui e que nos ajuda, né, a entender o texto, irmãos, é que o Senhor descreve diante dos nossos olhos duas palavrinhas, argueiro e trave. Argueiro e trave. Olhando ainda, sempre com o texto aberto, preste atenção nas expressões que são utilizadas. Ele diz, ora, ele usa a expressão ver, não é? O verbo ver, visão. Aqui, irmãos, não é simplesmente uma luz, ou você teve a capacidade de enxergar um cisco, mas é ver com qual intenção. Você considerou o assunto completamente, você tomou todos os lados.
Um cisco, a palavra utilizada, ela é usada na primeira expressão, e a segunda expressão, não você diz assim, olha, a trave, né? Essa palavra cisco aí, ela pode ser também como palha, ou uma coisa pequena e irrisória, não é? Que está lá no olho do irmão e você está enxergando, mas você não consegue enxergar o outro lado, que é literalmente o que está em você, a trave. Então, se eu não considero os meus próprios pecados, como eu vou considerar o pequeno do outro, isto é, a pequena falta do outro? Se eu não olho para a trave que está no meu olho, que condição eu tenho de avaliar o que está no olho do outro? Como é que eu vou fazer isso? Que possibilidade eu tenho de julgar corretamente, não é? E aí você vai ainda olhando para o texto, mais uma vez, voltemos lá, ele diz, olha, porque vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas, veja, não reparas na trave que tens no teu, não reparas, não percebes. Essa percepção, ela é propriamente uma ação da mente, que se coloca como? Em avaliação, em pensamento, em reflexão. Isso vai seguir depois de ver. Então a palavra aqui, ela é usada, veja que Jesus diz assim, considere os lírios do campo, isto é, olhe para eles e considere isso na sua mente. Então você vai olhar e vai considerar. Então eu vou ver e vou considerar o que eu estou vendo. Eu vou perceber e vou refletir naquilo que eu estou vendo. E é interessante que você vai encontrar isso em outros lugares, né? Por exemplo, Tiago, capítulo 1, verso 23, fala alguma coisa bem parecida com isso. Agora, o que isso tem para nos instruir, irmãos, não é? Veja só, aquele que vê e considera a forma que ele está vendo, ele vê e considera o que ele está vendo. Então, o significado que Cristo está dando aqui é o seguinte, irmãos. Isso, ele diz assim, olha, isso pode ser que você veja, mas o que você vê não é bem pesado, avaliado, considerado por você mesmo. Por que eu sei disso? Porque o que você está vendo e está julgando não é com base no que você demonstra ser capaz de julgar, porque você não consegue enxergar o que está dentro do teu próprio olho. A tua inabilidade de avaliar o teu próprio olho te impossibilita ler o que está no olho do outro. Por que você faz isso? Por que você de fato faz isso? Nos dois versos, tanto no 3 quanto no 4, irmãos, as palavras aqui, elas são uma parábola, não é? Que nos traz o seguinte sentido, não é? Com que face, com que entendimento, com que honestidade, com que consciência você pode encontrar falta no teu irmão, seja no pensamento ou no discurso dele, enquanto você mesmo está debaixo de grande falta e de grande ofensa? Com que base, com que fundamento você vai olhar o que o outro está fazendo, o sentido? Perceba a expressão, com honestidade e com consciência. Como é que eu vou fazer isso? Que condição tenho eu de ver a falta do outro, a pequena falta do outro, quando eu estou envolvido em grande ofensa e grande pecado? Como é que eu posso fazer isso, irmãos? Então, diante desse discurso e dessa fala do Senhor Jesus Cristo, né, e o Senhor diz agora, a segunda parte no verso 5, como? Que é o que o verso 5 começa dizendo. O verso 4 começa dizendo, ou como poderás dizer a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Como?
Como poderás dizer? Como você vai poder me dizer isso? É que, se você olhar para o que o Senhor Jesus diz, irmãos, Ele está dizendo, não é? Aquilo que eu vou dizer precisa passar por uma avaliação profunda da parte de quem fala. Tanto no fundamento do que fala, quanto a razão do que fala. E para isso eu tenho que ter capacidade de julgar. Cristo Jesus, literalmente, né, vai dizer, como diz, por exemplo, Salomão em Eclesiastes 5:1, não seja precipitado com a tua boca, não fale nada diante de Deus, não seja precipitado em abrir a tua boca, não faça isso. Lucas 8,18 diz, cuidado como você ouve a palavra de Deus. Como é que você precipitado não pode ser realizado por ser precipitado, mas a razão que Cristo nos dá no segundo momento é porque se eu não sou capaz de julgar os meus próprios pecados, como terei capacidade de julgar os pecados pequenos dos outros? Como eu poderei fazer isso? Lembre-se da expressão, né? Ver, o verbo aqui utilizado, eu vejo o cisco ou o argueiro no olho e não vejo a trave no meu. Eu vejo, né? E o que o Senhor está nos mostrando é que, com atenção e consideração, nós devemos pensar, né, que nós podemos fazer exatamente as mesmas coisas que nós estamos vendo no outro, sem refletir, até mesmo na pior circunstância que eu mesmo me encontro. Eu estou pior do que aquele que eu estou julgando. Isso parece, irmãos, que os homens podem facilmente discernir pequenas faltas nos outros e não podem ver grandes ofensas em si mesmos. Essa é a nossa própria natureza, assim que funciona. Daí Cristo está organizando e repreendendo o povo, os seus discípulos por isso. Porque é da nossa natureza ver pequenas faltas nos outros e não analisarmos as grandes faltas em nós. Quando eles encontram, irmãos, a falta pequena no outro, eles não conseguem ver nem mesmo a falta neles mesmos. E o que é que faz? Quando eles têm alguma falta, eles diminuem. E quando mesmo a falta sendo grande, eles transformam em falta pequena. E quando essa falta é pequena, eles dizem, nem existe, isso não existe. Eles agem consigo mesmo diferente da maneira como eles agem com aqueles que eles estão julgando. Os exemplos você encontra nos próprios fariseus. Eles fazem isso, fizeram isso várias vezes com o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Várias vezes. Foi o que eles fizeram. Eles eram hipócritas, e os fariseus eram descritos como hipócritas. E eles praticavam pecados odiosos. Mas eles se orgulhavam por tentar encontrar um cisco nos olhos de Cristo. Eles estavam atolados em iniquidade e buscavam ver isso em Cristo. E eles vão culpar a Cristo, eles vão tentar condenar a Cristo. Só que isso não cabe, não é? Por exemplo, um exemplo prático, eles culpavam Cristo, sabe por quê? E os discípulos de Cristo, por terem comido ou tirado uma espiga no sábado para comer. Eles pegaram lá para comer no sábado alguma coisa e eles foram condenados, eles
Os fariseus condenaram os discípulos de Cristo por isso. E eles estavam vivendo, na realidade, em pecado pior. Eles tentam ver o cisco quando há uma trave nos seus próprios olhos. Então, essa consideração geral que a gente acabou de fazer aqui nos leva, irmãos, a algumas obrigações importantes. A primeira tarefa nossa, diante desses dois versos 3 e 4 do capítulo 7. Primeira tarefa, você precisa conhecer a sua natureza corrompida. Você precisa conhecer a sua natureza corrompida. Eu preciso entender o estado da minha própria natureza. Eu preciso compreender a falta de amor para com os meus irmãos. Eu preciso discernir que há isso em mim. Porque nós rapidamente nos intrometemos, irmãos, nos erros dos outros. Nos erros dos outros, com tanta facilidade. E nós dizemos, sabe por que nós fazemos isso? Porque falta amor e caridade para com as pessoas. Imediatamente nós temos essa prática, e não é simples, e não é incomum, ela é muito comum. Segunda coisa importante que eu preciso fazer, né? Quando eu estiver a ponto de censurar qualquer pessoa, você deve, e nós devemos, né, no que diz respeito a essa corrupção da minha natureza, suspeitar de mim mesmo e também do meu discurso. E chamar a minha própria consciência de volta. Para onde, irmãos? Chamar a minha consciência para considerar aquilo que eu vou falar. Então, antes de dizer alguma coisa, eu vou trazer a minha consciência para uma sala particular e vou avaliar os meus pensamentos. Por que eu vou fazer isso? Porque eu sei da minha natureza corrompida. E como é fácil para mim? Frequentemente, nós olhamos e percebemos aquilo que não devemos ver. E por causa disso, falamos o que não estamos vendo corretamente. O que é que eu devo fazer? A minha consciência deve, então, imediatamente esconder aquilo que eu desejo falar. Eu não preciso falar. Não faz sentido. Terceira coisa importante, nós devemos observar a razão, irmãos, desse comportamento estranho dos homens no que diz respeito ao pecado. E nisso nós podemos perceber com tanta facilidade. Os homens, não é, com a boca aberta, que falam demais, eles condenarão os outros com muita facilidade. Mas sabe o que é engraçado? Eles vão condenar nos outros aquilo que eles aprovam neles mesmos. E o que eu faço que eu discordo no outro, eu faço aquilo que eu discordo no outro. Só que como é que eu faço isso? Como é que eu consigo fazer isso? Eu vou avaliar as coisas numa outra ótica. Eu digo, eu vou me justificar, eu vou dizer as minhas razões. Só que para o outro não há razão, não há justificativa. Para mim há, para o outro não. Não funciona assim. Essa não é a maneira de biblicamente fazermos, irmãos. Então, podemos ainda afirmar que a mente do homem, naturalmente, ela olha para o externo, não para o interior, não para o que está dentro. E ela vê poucas faltas em si mesmo, porque ela sempre olha para fora, não para dentro. Ela vê poucas faltas em si mesmo e muitas faltas para fora. Ela vê as faltas dos outros e não vê as suas, porque a mente não vem olhando para si, ela olha para fora de si.
daí leva a minha afeição para o erro. Nós devemos começar, quando vamos pensar em restaurar a nossa vida, irmãos, começar no nosso próprio coração e fazer com que os nossos olhos se voltem para dentro de nós, para que possamos enxergar o nosso próprio pecado e trabalhar duro para ter os nossos corações tocados com tristeza por causa desses pecados e começar a odiar o pecado em nós mesmos, não nos outros. E então eu passo a proceder a odiar o pecado nos outros. Antes de odiar o pecado nos outros, eu preciso odiar o pecado em mim mesmo. Porque o problema que Cristo está dizendo aqui é, você vê o argueiro no olho do irmão e não enxerga a trave no teu. Em outras palavras, você enxerga para fora, mas não vê para dentro. Como é o curso correto disso, irmãos? Né? O curso que o Senhor condena e o curso que deve ser. O que ele condena é, isso que ele está falando surge da corrupção da natureza, né? E faz com que eu ame o meu próprio pecado e odeie o pecado dos outros. A forma bíblica que o Senhor está instruindo é, eu começo odiando o meu próprio pecado, para então odiar o pecado nos outros. E aí vem uma doutrina importante que podemos estabelecer a partir daqui, irmãos. Então, por essa razão, nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz uma diferença em pecados, entre pecados, né? Veja, ele chama, olhando para o texto lá, veja a expressão que ele utiliza no verso 3, porque vês o argueiro no olho do teu irmão. Então, ele usa a palavra argueiro e depois a palavra trave. Por que ele usa essas duas expressões? Porque há uma diferença aqui entre eles. Um é chamado de argueiro, outro é chamado de trave. E perceba como isso é usado de maneira muito equivocada. Todo pecado certamente é mortal e traz condenação. Entretanto, nem todos os pecados são iguais. Deixa eu lhe dizer, qual a diferença de alguém que morre afogado numa piscina de criança e alguém que morre afogado em alto mar? Os dois morreram, mas percebe que o lugar é diferente, a profundidade é diferente. Ambos são letais, mas há uma diferença na morte. Isso é interessante notar por algumas razões, irmãos. Veja, nem todos os pecados, só afirmando isso aqui, todo pecado ele é mortal e precisa de condenação. Entretanto, nem todos os pecados são iguais. Eles são diferentes como? Em graus. William Perkins usa essa expressão. Alguns são afogados num canal e outros no meio do mar. E outros são afogados na beira da praia. Ele fala, a única diferença, irmãos, é o perigo e a profundidade. Embora todos eles falam da morte. Todos eles falam da morte, só que ele morre na beira do mar e o outro morre no meio do mar. Por que isso é tão importante? Alguns homens vão imaginar, e aí onde os papistas erram, eles usam esse texto de maneira muito errada, né? Eles vão abusar dessas palavras, e eles vão fazer a distinção entre pecado venial, né, e pecado mortal. Pecado venial e pecado mortal. O que eles chamam de pecado venial, irmãos? São aqueles que não merecem a morte. Então, esses são chamados de quê? De argueiro. Outros eles chamam de pecado mortal. Então, esses merecem a morte. Então, esses são chamados de trave, como é usado no texto. Eles usam esse texto para afirmar isso.
Mas perceba, tanto a trave quanto o argueiro são ambos pecados mortais. Não importa se é uma palha, um cisco, ou se é literalmente uma trave, não é? Não importa aqui a questão, é que se é pequeno ou grande, ele vai ferir a consciência da mesma forma. Se ele é pequeno ou grande, ambos vão destruir a alma, embora em grau diferente. O argueiro é um pecado mortal, embora na natureza da trave, ele seja mais mortal. Um é mortal, o outro é mais mortal. Essa distinção que os papistas tentaram extrair, irmãos, eles vão dizer o seguinte: eles vão tentar explicar esse texto dessa forma e vão tentar abusar dos pais da igreja. Como é que eles interpretavam? Porque fazer posteriormente. Ele diz assim, veja, as palavras dele: os nossos pais chamavam alguns pecados de venial, não porque eles mereciam, porque não mereciam a morte, mas porque eles eram perdoados no que diz respeito à igreja. E uns incorriam, por causa desse pecado, em censura, em um tipo de exposição diante da igreja por causa daquele pecado. Mas aqueles que eram excomungados da igreja eram chamados esses praticavam pecados mortais, ou que eles chamavam de pecados criminais. E eles tinham a censura da excomunhão, que era levado contra eles. Então, para os nossos pais, pecado venial e mortal não tinha o sentido que o catolicismo romano dá. Ele está dizendo, o mortal era aquele que levava a excomunhão da igreja, e o pecado venial era aquele que a pessoa era disciplinada, mas não era excomungada da igreja. Nunca eles diziam, um pecado não é digno de morte. A expressão usando a expressão argueiro e trave. É isso que ele usa para descrever. Existem graus diferentes. E quando vocês depois tiverem um tempo olharem na confissão do catecismo, vocês vão ver que o catecismo vai falar de pecados mais odiosos e menos odiosos. Isso é muito interessante. Ele, por exemplo, ele vai pegar nessa seção o texto de Ezequiel, que descreve, não é, o sacerdote Judá adentrando no santuário e vendo os pecados de Israel em cada época. E é interessante isso. Ele descreve no santuário, então na porta, no santo lugar, no santíssimo lugar. E aí ele dizia assim: eu vou lhe mostrar algo mais abominável. Ele pecou no santo lugar. Eu vou lhe mostrar algo mais abominável. Ele pecou no santíssimo lugar. Agora eu vou lhe mostrar algo mais abominável. Ele deu as costas para o santuário. Ele descreve o pecado nessa estrutura. Ele usa mais abominável, mais abominável. O pecado é o mesmo, mas certamente existem graus diferentes. Terceira coisa importante, em termos de doutrina, Cristo aqui, irmãos, ele vai descrever o olho, certo? E não o rosto, ou outras partes do corpo, não é? Para quê? Para que ele pudesse nos dar o escopo exato do que significa julgamento precipitado, que é fazer o quê, irmãos? Que é destruir a intenção do coração daquele que censura, ou, melhor dizendo, daquele que recebe a censura. É destruir a própria face, a própria honra, o próprio nome daquele que você está censurando. Há uma razão nisso. Deixa eu lhe mostrar um exemplo que eu acho glorioso. Está lá em 2 Samuel,
capítulo 10, e verso 3, 2 Samuel 10, 3, né? Aqui você percebe nesse texto, Davi envia o seu servo para Anum, que é chamado Hanum, que é o rei de Amon, para confortá-lo depois da morte do pai dele. Então Davi envia alguns servos que vão confortá-lo, né? Então os príncipes de Amon vão dizer, né, o seguinte, vão dizer ao seu senhor: os servos de Davi eram espias e que vieram na realidade para prescrutar a cidade. Foi o que eles fizeram? Julgaram a intenção de Davi. Julgaram, percebe, irmãos, o ato de Davi foi julgado, a motivação dele foi julgada. E o intento, não é, segundo aqueles, era o seguinte: ele está aqui para poder espiar, para poder levar informações para Davi. E eles corromperam a mente honesta de Davi, persuadindo o rei de que Davi e seus servos tinham outra intenção e um outro propósito em enviar os servos ali. Eles transtornaram completamente a motivação de Davi. O olho, a percepção é frágil dessa maneira, é capaz de destruir, de desfigurar completamente a motivação do coração de uma pessoa. Quando você julga precipitadamente aquilo que o outro decidiu fazer. Nós devemos ser alertados aqui a prestar atenção mais uma vez na corrupção da nossa natureza. Como, irmãos, que sem a especial ou a graça especial de Deus, como que sem a graça de Deus, nós completamente odiamos nosso irmão. Isso não há como nós fugirmos sem a graça de Deus. Porque se não fosse assim, por que nós suspeitamos? Por que nós queremos bisbilhotar os caminhos de cada um? E ao mesmo tempo distrair ou destruir as boas intenções que alguém possa ter. Eu não consigo ver isso no outro. Então eu preciso me contentar, irmãos, com a fala e a ação do meu irmão. E prestar atenção como eu lido com os meus olhos. Isto é, como eu lido com a intenção e o significado do que o outro está fazendo. A intenção dele, irmãos, eu entrego nas mãos de Deus. Porque só Deus conhece o coração. Você não pode imaginar que alguém que pega uma faca e venha contra você, ele tem a intenção de lhe fazer bem. A ação dele diz que ele quer lhe fazer mal. Mas ele vem e diz que ele, é claro, e um irmão seu, não estou falando aqui de hipocrisia conhecida, estou falando de um irmão seu, e você é capaz de desfigurar completamente aquilo que ele está fazendo por causa da dureza do seu próprio coração. E aqui eu peguei isso aqui, grifei, regrifei. É extraordinário essa expressão aqui do William Perkins. Eu vou tentar ser o mais fiel possível às palavras dele. Se eu não posso defender um homem, diz ele, entretanto, eu preciso desculpar as suas intenções. Se eu não posso desculpar as suas intenções, eu preciso pensar o melhor da sua consciência. Se eu não posso desculpar a sua consciência, eu preciso dizer,
Esse é um pecado por ignorância. E se eu ainda não posso fazer isso, eu posso pensar que talvez ele estivesse debaixo de profunda tentação. E que se nós mesmos estivéssemos na mesma situação, faríamos pior do que ele. Ele diz: nós não sabemos quando Deus dará graça aos homens, ou quando ele os entregará a si mesmo. Eu não sei. Por isso, no que diz respeito à mente e à consciência, eu preciso reprimir o nosso julgamento todas as vezes, com muito cuidado. Reprimir os nossos julgamentos todas as vezes. Essa talvez seja a maior tarefa nossa, irmãos, a mais dolorosa de todas. Quando você ouve o pecado de alguém grave, você vai tripudiar da pessoa. Essa primeira coisa, estando tudo isso exposto, a malícia, a maldade, você diz: meu Deus, se Deus fizesse isso comigo, se Deus não tivesse misericórdia de mim, se não fosse a graça de Deus, eu estaria pior do que ele. Mas se eu não sou capaz de fazer isso, presta atenção no raciocínio de Cristo. Se eu não sou capaz de ver isso em mim, eu não sou capaz de enxergar o argueiro no olho do meu irmão, porque eu não consigo ver a trave no meu. Eu sou incapaz de julgar o outro. E aqui o Senhor vai nos dizer a segunda principal culpa, irmãos, na natureza do nosso pensamento. Sabe qual é? A segurança carnal. A segurança carnal. As pessoas se sentem tranquilas, elas veem os seus pecados sempre no menor tamanho. Foi assim na época de Noé. Vocês lembram bem, irmãos? Noé disse: o Senhor, vocês são homens iníquos, vocês praticam violência, e o Senhor vai destruir o mundo com água de dilúvio. As pessoas estavam seguras ali, elas viam seus pecados como nada, elas não avaliavam a sua própria vida, e isso gera uma segurança em nós muito grande, quando de repente nós somos destruídos. Nós somos destruídos. O apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta aos Tessalonicenses 5:3, quando os homens dizem paz, então vem repentina destruição. E os homens costumeiramente chamam paz para si mesmos, porque eles não veem seus próprios pecados, eles não enxergam a sua falta, e não consideram o seu próprio coração. Por isso, eles gastam mais tempo julgando os outros, porque é muito mais fácil do que lidar com o seu próprio coração. Então, nós devemos pedir a Deus: Senhor, me concede visão para enxergar os meus próprios pecados. Porque sem isso eu não vou sofrer biblicamente pelos meus pecados. E é por isso que muitas vezes nós vivemos em paz quando a nossa alma está em guerra com Deus. Só haverá paz, irmãos, se olhando para a nossa própria falta, confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Só assim haverá paz. Isso nos leva a pensar como é sério olhar para a liderança, irmãos, para um pai, para um pastor, para um presbítero, para um governo.
Como eu vou poder julgar se eu estou vivendo em pecados grosseiros e terríveis? Paulo disse: um ministro precisa ser irrepreensível, o magistrado, cada um no seu lugar. E por último, irmãos, ao homem que é dado a censura, né? E o homem que censura os outros, ele é capaz de ver o seguinte: ele diz, ele olha e diz: eu sou um homem santo, e as pessoas são ímpias e pecadoras. Exatamente isso. Não há ninguém tão ruim. Não há ninguém tão ruim. Porque o que eu vejo no outro, a censura que eu dou para o outro, revela que a minha percepção de santidade é completamente desfocada. Porque eu olho o cisco ou o argueiro no meu irmão e digo: ele é um ímpio. E olho para a trave no meu coração e digo: eu sou um homem santo. Não há santidade assim. Preste atenção, avalie o pecado, irmãos, e veja como isso se apega a nós tão facilmente. E nas pequenas e gloriosas palavras de Cristo, ele nos instrui aqui. Vamos repetir esses versos. Preste atenção no verso 3 e 4. Porque vês o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que tens no teu? Ou como poderia dizer a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Próxima quarta-feira, se o Senhor permitir, nós vamos tomar o remédio, nós vamos ouvir a cura que o Senhor Jesus vai dar a esse problema, que é o último verso, quando ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, que então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Tira. Falaremos sobre isso na próxima semana, se o Senhor nos permitir. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Graças te damos, Senhor bendito, pelo privilégio de podermos mais uma vez ouvir a tua voz e sermos instruídos nas tuas palavras, e que elas discernem os nossos pensamentos, o nosso coração, elas nos fazem, Senhor, perceber claramente quão pecadores nós somos e como, Senhor Deus, nós carecemos da tua graça, o quanto nós carecemos da tua graça e misericórdia. Apieda-te de nós e abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.